Amém, glória a Deus. Mais uma vez, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à casa do Senhor Jesus, aqui na Igreja Batista Filadélfia. Um bom dia para você também que está em casa, que vai assistir. Eu sei que não vai sair essa voz depois na gravação, mas eu estou dando um bom dia assim mesmo. Glória a Deus. Você veio preparado para louvar o Senhor Jesus? Ih, tá fraco, hein? Veio preparado ou não? Agora. Pô, nem parece que vieram assistir o filme ontem, né? Perderam a pipoca, pipoca doce, pipoca salgada. E é muito bom estar junto, né? Esses momentos é para a gente estar junto, estar confraternizando, estar conversando, trocando ideia. Então não perca essas programações, porque é muito gostoso. A gente vem aqui, né, já passa uma semana sem se ver, né? Então, tem uma palavra que o pastor Gilson sempre fala, eu guardo para mim. Eu sinto saudade de estar aqui, eu sinto saudade de abraçar os irmãos, de ver, conversar com os irmãos, de estar na casa do Senhor. Eu espero inspirar você também nessa mesma intensidade, né, de louvarmos ao Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar. Lá! Tu és Deus, vou te exaltar. Eu canto, te louvo sem parar. Tudo vou te dar, és digno de glória, pois não há outro, tu és para sempre. Tu és Senhor, não há ninguém que se compare. Sempre vou te louvar, noite e dia vou, nunca vou parar. Pra sempre vou te louvar. Sempre vou te louvar, Jesus. Pra sempre vou te louvar, noite e dia vou, nunca vou parar. Pra sempre vou te louvar. Nosso amor, por tudo que tu tens feito, te damos o louvor. Aqui nos levantamos e entregamos nosso amor, por tudo que tu tens feito, te damos o louvor. Te louvar, noite e dia vou, nunca vou parar. Pra sempre vou te louvar, Jesus. Pra sempre vou te louvar, noite e dia vou, nunca vou parar.
Senhor Jesus, aleluia! Amém, glória a Deus. Você pode sentar-se em nome do Senhor Jesus. Saudamos todos os irmãos, bem-vindos nessa manhã. Vamos nessa manhã também estarmos ouvindo a palavra do Senhor. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia no Salmo 64. Queremos meditar nesse salmo agora. (64) da palavra de Deus. Palavra de Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, para sua prole, junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados, mais que felizes, aqueles que habitam, vão louvar-te continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração estão os caminhos aplanados. Vou repetir esse versículo. Bem-aventurado, quando fala homem, está falando do ser humano, seja homem, mulher, crianças, aquele cuja força está em ti, Senhor, e cujo coração estão os caminhos aplanados. Mesmo ao passar pelo vale de Baca, ou seja, um vale de lágrimas ou de sofrimento, faz dele um lugar de fontes. A chuva do outono cobre todos os poços. E vão indo de força em força, até que um dia vão aparecer em Sião perante o nosso Deus. Agora, ó Senhor dos exércitos, ouve a minha oração, a nossa oração, e inclina os teus ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o teu rosto, o rosto do teu ungido, aliás. Vale mais um dia para os teus átrios do que muito mais, do que 1000. Poderia estar à parte na casa do Senhor, preferência na casa de Deus, do que habitar nas tendas das impiedades. Pois o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, e não nega bem algum aos que andam na retidão. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem ou todos aqueles que em ti põem a sua confiança. Amém. Só destacando aqui, meus irmãos, 3 palavras. Quais são os desejos reais do nosso coração, da nossa alma? Quais são os propósitos que nós temos em relação a Deus? Aqui o salmista diz que são amáveis os seus tabernáculos. Era a percepção e a visão, o desejo que ele tinha de estar na casa de Deus para louvar e glorificar o nome do Senhor. Era algo que os judeus faziam isso com muita dedicação, cada ano. E eu penso e vejo isso, meus irmãos. Nós temos a oportunidade, o privilégio precioso nessa manhã de, como igreja, estarmos reunidos aqui para sermos abençoados e ministrados pela palavra de Deus. Amém? Que o Senhor nos ajude, possamos ter esse coração, que os nossos sentimentos, os nossos propósitos, com essa percepção de que em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Depois vou destacar também versículo 5, que já falamos: feliz ou bem-aventurado aqueles que a força está em Deus e o coração está nos caminhos aplanados, ou seja, alinhados. É como um plumo. Quando você vai fazer uma construção, você precisa do plumo para que saia tudo no mesmo, daquele que foi planejado em linha reta, seja construído. Que Deus nos ajude, que o nosso coração esteja alinhado à vontade e aos propósitos de Deus. E por fim,
de força em força, cada um aparece diante de Deus, porque temos essa percepção. Eu não estou aqui nessa manhã simplesmente porque sou um pastor da igreja, meus irmãos. Estou aqui nessa manhã porque amo meu Deus e quero prestar a Ele o meu culto de louvor e adoração. O nosso propósito, primeiro, é de adoração ao nosso Deus, que através do Senhor Jesus nos resgatou das trevas para a sua luz. Amém? Se você tem essa percepção e esse desejo profundo de dizer: Senhor, nessa manhã receba a minha gratidão e a nossa gratidão. Fica em pé. Nós continuamos louvando e bendizendo o nosso Senhor Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, no santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, e nos ajuda contra o inimigo.
te adorar, ó Rei dos Reis. Porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, ó Rei dos Reis, ministrando louvor em espírito e em verdade. Flui o amor pra te adorar, ó Rei dos Reis, ministrando louvor em espírito e em verdade, onde flui o amor. Te louvo e te exalto, Senhor Jesus. Estamos aqui, Pai, reunidos para um único objetivo, Senhor Jesus, que é te adorar, exaltar o teu santo nome, Pai, pois somos desejosos mais e mais e mais da tua presença, Senhor Jesus. Esse tem que ser o nosso prazer diário, o nosso prazer de todos os minutos, o nosso prazer de todos os segundos, Pai, que é te louvar, te adorar, sentir mais e mais e mais a tua presença, Senhor Jesus. Venha, Pai, quebranta mais o nosso coração, Pai. Se estamos com o coração duro, Senhor Jesus, para sentir a tua presença, quebranta, Pai. Quebra as correntes, qualquer coisa que esteja segurando, Pai, a nossa adoração a Ti, Senhor Jesus. Amolece o nosso coração, Deus. Pois esse tem que ser o nosso prazer, Pai, te louvar, Pai, te adorar, Senhor Jesus. Foi para isso, Pai, que Tu nos criou, Senhor Jesus. Venha, Pai, entre nós, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Levanta a tua voz. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei. Meu prazer é te louvar, estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, ó Rei dos Reis, ministrando louvor em espírito e em verdade, onde flui o amor pra te adorar, ó Rei dos Reis, onde flui o amor em espírito e em verdade, onde flui o amor. Olha para Deus, Senhor Jesus. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor ao nosso Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Poder sentar, igreja. Amém, Senhor. Receba, Pai, a nossa gratidão e a nossa adoração. Os irmãos podem sentar-se em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Agradecemos por mais essa oportunidade que Deus tem nos dado, mais esse dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor seja exaltado. Ficarás onde estás, ou tua luz buscarás, estarás a vagar, ou para Deus tu vives.
Saúdos, amados irmãos, com a paz do nosso Senhor Jesus. Saúdo aqueles que nos ouvem pela internet também com a mesma paz do nosso Senhor Jesus. Sejam bem-vindos à casa do Senhor, que Deus possa e Deus pode estar falando aos nossos corações. Vamos nos colocar de pé, orar mais uma vez. Pedir que a ação do Seu Espírito venha sobre nossas vidas nessa manhã, como já tem vindo nos demais dias. Amado Deus, nosso Pai querido, nós Te louvamos e Te bendizemos no glorioso nome do nosso Senhor Jesus, nome precioso, nome santo, nome sobre todo nome, o nome do nosso Salvador Jesus Cristo, nome poderoso, nome em que, ao ser proclamado, há poder. E nós clamamos nessa manhã, no Teu nome, Jesus. Pedimos a ação do Teu Espírito sobre nossas vidas, sobre essa igreja, sobre o Teu povo em toda a face da terra, Pai. Age, Senhor, com Teu poder, Senhor, preparando-nos como uma noiva, Senhor, adornada, Senhor, para aquele dia que o Senhor irá nos chamar. Pedimos nessa manhã, Pai, que mais um pouco, Pai, desse adorno venha sobre nossas vidas, Pai. Fala com Teu Espírito Santo aos nossos corações, vem de encontro, Pai, aos nossos questionamentos, às nossas ansiedades, às nossas frustrações. Age sobre nós, é o que nós pedimos, e fala conosco, é o que nós pedimos, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar, irmãos, vamos ler, eu vou falar para vocês ficarem sentados, porque nós vamos ler um trecho longo da Palavra de Deus. Foi falado, eu não estive aqui domingo passado, mas foi falado para que a igreja estivesse lendo o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. E eu costumo dizer que o livro de Atos dos Apóstolos poderia também ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque é o agir do Espírito Santo que nós vemos sobre a igreja primitiva, a obra do Espírito Santo que perdura até os nossos dias e vai até o dia que o Senhor ainda irá nos chamar, porque o livro de Atos é o livro que não tem o amém. É a continuidade. Nós aqui somos a igreja de Atos, a continuidade da igreja de Atos e a continuidade do agir do Espírito Santo. Então vamos ler o capítulo inteiro de Atos, capítulo 10. E você deixa aberto aí, porque volta e meia eu vou voltar a esse texto. A visão de Cornélio em Cesareia. Cesareia, cidade onde os imperadores, os Césares, passavam suas férias à beira-mar. A visão de Cornélio em Cesareia, capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Cornélio, fixando nele os olhos e muito atemorizado, perguntou: Que é, Senhor? Respondeu-lhe o anjo: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com Simão Curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, Cornélio chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. Havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. A visão de Pedro em Jope. No dia seguinte, indo eles em seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta. Tendo fome, quis comer, e enquanto preparavam a comida, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Ele viu o céu aberto e um vaso que descia, como um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra. No lençol havia todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, nunca comi coisa alguma comum e imunda.
Segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Isto aconteceu 3 vezes, então o vaso tornou a recolher-se ao céu. Estando Pedro meditando acerca do que seria aquela visão que tivera, os homens enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Chamando, perguntaram a Simão, que tinha por sobrenome Pedro, se ele morava ali. Pensando Pedro que naquela visão, disse-lhe o Espírito: Simão, 3 homens lhe procuram. Levanta-te, desce e vai com eles, não duvidando, pois eu os enviei. Versículo 21. Descendo Pedro para junto aos homens, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa? Por que estáis aqui? Eles responderam: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa. E ouviu-se as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu. No dia seguinte, Pedro foi com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. O discurso de Pedro em Cesareia. No dia imediato, chegaram a Cesareia. Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo. Prostrando-se aos seus pés, o adorou. Versículo 26. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, chamou muitos que ali haviam ajuntado. Versículo 28. Disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito um judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto: por que razão mandaste chamar-me? Respondeu-lhe Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, à hora 9. De repente, diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, o curtidor, junto ao mar. Imediatamente mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo o que foi ordenado pelo Senhor. Abrindo Pedro a boca, disse: na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Conheceis a palavra que ele enviou aos seus filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo de que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de todas as coisas realizadas por ele, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém. A este mataram, penduraram no madeiro. Deus o ressuscitou ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. Ele nos mandou pregar ao povo, testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos, e dele dão testemunha todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome, aleluia. Dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam. Os fiéis eram da circuncisão que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então perguntou Pedro: pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então lhe rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Amém? Lemos então já o capítulo 10.
Amém? Então, como eu falava, o livro de Atos dos Apóstolos pode ser também chamado o livro dos Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque a obra que Jesus Cristo iniciou aqui na terra foi dada a continuidade pelo poder do Espírito Santo. Porque ele disse, não vos deixarei órfãos, enviarei a vós um Consolador. E esse Consolador está no meio de nós, amém? Esse Consolador age em nossas vidas. Esse Consolador é que faz com que a igreja perdure até os dias de hoje e até o dia que o Senhor irá assim nos chamar. Porque o Espírito Santo será retirado da terra quando a igreja for retirada, então, dessa terra. E o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos trouxe à presença do Pai. Não fôssemos nós que o escolhemos, mas foi Ele que nos escolheu. E o poder do Espírito Santo é que fez com que nós crescêssemos na loucura do Evangelho. Amém? É esse poder maravilhoso, tremendo, miraculoso, que faz a obra em nossas vidas. Não somos nós, pelos nossos esforços, que conseguimos chegar a Deus, mas é Ele, o Evangelho, que veio em busca dos homens. Os homens, através da religião, procuraram fazer o religar e a ligação com Deus, mas assim não conseguiram através dos seus vários métodos. Então Deus, com o seu método infalível, através do seu Filho Jesus Cristo, que é o Evangelho, veio até o homem. E então fez a ligação que o homem não conseguiu fazer. E o homem ainda continua tentando fazer a ligação com Deus e não consegue, se ele não entregar a sua vida a Jesus Cristo e crer na obra redentora da cruz do Calvário, pelo poder do Espírito Santo, não conseguirá chegar a Deus. Então eu gostaria nessa manhã de falar a respeito desses 3 personagens contidos nesse capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Pedro, Cornélio e o Espírito Santo. Amém? São 3 pessoas. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força ativa. O Espírito Santo é uma pessoa que é o nosso melhor amigo que está aqui andando com nós, o Paracletos, aquele que anda conosco, anda junto conosco. Então, Cornélio, ele era do regimento italiano, ele era um centurião que serviu em 69 depois de Cristo. Ele tinha 100 homens debaixo da sua autoridade, ele era um centurião. Ele era um homem que ele provavelmente foi um prosélito, aquele que se converteu provavelmente ao judaísmo de uma forma não tão profunda, mas ele participava da sinagoga. Ele fazia esmolas de contínuo, ele orava a Deus, ele fazia jejuns, era um homem temente a Deus, de certa forma, da maneira humana de se ver. Então, Atos 10, capítulo 2, fala exatamente isso. Atos 10, capítulo 2, ele era o quê? Um homem piedoso. Ele era o quê? Um homem temente a Deus. E toda a sua casa. E fazia o quê? Muitas esmolas. Fazia o bem, orava de contínuo. Sim, era um homem bom aos olhos humanos. Era um homem que nós poderíamos dizer, sim, esse está salvo. Não é? Mas Deus, aprove a Deus, então, enviar a ele um anjo. E ele teve ali algo que não é normal, uma visão. É normal nós termos visões? Não é algo normal, é algo sobrenatural. Era 3 da tarde, quando ele então, orando e em jejum, teve essa visão. E de uma forma natural, teve então, como um homem, ao ver um anjo resplandecente em sua presença, um pavor, um temor. Meu Deus, o que é isso? Mas ele, apesar de estar em pavor, como fala ali, né, no texto, ele ficou, no versículo 4, ele ficou muito atemorizado. Apesar disso, ele prostrou-se a ouvir o que essa visão falava para com ele. Ele não fugiu dessa visão, ele não correu dessa situação. E essa visão traz de uma maneira clara e objetiva o que Deus queria. E Deus dá com quem falar, e Deus mostra aonde achar. Deus dá o endereço. Deus não falou assim, consulte o GPS e você chegará lá. Não, Deus dá o endereço. Dá a quem é endereçado, o remetente, tudo. Completa. A visão é completa. 10, versículo 5, 10, capítulo 10, versículo 5. Diz assim, agora envia homens a Jope e manda chamar Simão. Então deu lá o remetente, que tem por sobrenome Pedro. Este está onde? Com Simão o curtidor. E a casa dele está junto do mar. Endereço completo. O Espírito Santo mostra por completo. O Espírito Santo, se assim nós desejarmos, e assim nós o buscarmos, ele trará o completo,
o entendimento por completo de todas as coisas e nos orientará, nos dirigirá todos os dias. Por isso eu digo, irmãos, quando você sai de manhã, e isso eu faço quando eu já sento no carro, eu oro com a minha filha, quando eu vou levar ela para o colégio, e falo, oro a Deus, pedindo a direção dele nas nossas vidas, a proteção dele, e ele vai nos dirigir. Você crê assim? Ele faz, irmãos, ele faz. Então, Cornélio obedece à mensagem. No versículo 7 e versículo 8, versículo 7 e 8, ele logo se retirou, retirou-se o anjo, logo que retirou-se o anjo, ele de pronto foi lá e chamou, vem aqui, ó. Vem aqui, chamou ali algumas pessoas, aquele soldado que estava sempre acompanhando ele ali, e falou, vai a Jope. E Jope ficava a 45 quilômetros de distância daquela região. E a lição que eu tiro dessa primeira parte inicial, e você pode tirar muitas outras lições, porque a palavra é viva e eficaz, mais cortante que espada de dois gumes, eu digo para você, como fala lá em Atos capítulo 10, desses versículos do 1 ao 8, eu quero trazer algumas coisas que me chamou a atenção aqui. Fazer o bem, caridades, orações, espiritualidade, religiosidade são louváveis, sim. São louváveis, porque o anjo mesmo falou que isso subiu como memorial diante de Deus. E mais, lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, fala que nós não somos salvos por fazer o bem. Não é isso que vai fazer com que nós sejamos salvos. Por quê? Porque não é para que o homem se glorie em suas obras. A obra é de Deus. Nós somos salvos, sim, irmãos. Como diz lá em Tiago, que a nossa fé tem que ser seguida de obras, porque senão a nossa fé é morta. Mas a fé, meus irmãos amados, é dom de Deus. E a fé, ela faz, então, que nós venhamos agir de uma forma condizente com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós dizemos que cremos. Então, a fé sem obras é morta, mas nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos, sim, para fazer boas obras. Então, quando nós somos salvos, não somos salvos apenas para ficar sentado num banco, não somos salvos somente para ficar falando o nosso evangeliquez aqui, citando versículos, assim nós somos salvos para agir nesse mundo e fazer a diferença, para que nossa obra condiga, venha dizer, corroborar com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós falamos. Então, isso sim, e isso sobe sim, em memorial diante de Deus. Porque Deus não é injusto. Porque Deus retribui também segundo as nossas obras. E naquele dia que nós chegarmos diante de Deus, nós não seremos julgados para condenação, mas seremos julgados para galardão, para bênçãos, para retribuição das boas obras que assim nós fizemos aqui na terra. Então, nós temos que sim praticar boas obras, praticar o amor, praticar a benevolência. Por quê? Porque nós temos que, sim, testemunhar para esse mundo que nós somos filhos de Deus. Então, de alguma forma, as boas obras de Cornélio subiram diante de Deus, como diz lá em Atos capítulo 10, versículo 4. Faltava, sim, meus irmãos, algo para Cornélio. Porque se somente as boas obras salvassem, Deus poderia dizer, tá bom, está salvo. Mas não, aprove a Deus mandar um anjo para então indicar a Cornélio aquilo que ele deveria fazer. Porque falta algo ao homem, se ele apenas se fundamentar em suas boas obras. Falta algo. Porque muitas pessoas se acham boas. No mundo as pessoas se acham boas, muitas são boas, e são às vezes até melhor que muito crente. Infelizmente. Mas falta algo. Porque a salvação não é pelas obras, meus amados irmãos. A salvação é pelos méritos de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Porque havia de morrer um justo pelos pecadores. Porque o salário do pecado é a morte, como diz lá em Romanos. Mas o dom da vida gratuito é o dom de Deus. E para ser apagados os pecados, deveria morrer um justo, uma pessoa sem pecados. Então nós, mesmo assim, mesmo que nós morrêssemos na cruz do Calvário, não pagaríamos os nossos pecados. Não pagaríamos o salário do pecado. Porque a nossa morte seria uma morte necessária e justa, porque nós merecíamos morrer, mas Cristo não merecia morrer. E por isso, então, ele conseguiu aplacar a ira de Deus sobre a humanidade. Então, faltava algo para que Cornélio
atingisse a salvação, aquilo que ele buscava, porque ele era um homem temente a Deus, ele fazia boas obras, boas esmolas, para quê? Para que ele pudesse atingir a vida eterna, ele tinha essa crença. Ele queria ter a vida eterna, ele queria ser amigo de Deus, ele queria andar com Deus, mas estava iludido que suas boas obras poderiam levá-lo a Deus. Ele não sabia, como diz lá em João capítulo 1, versículo 29, que é o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Ele não sabia que era o sangue de Jesus que poderia aplacar a ira de Deus sobre a vida dele. Ele não sabia que ele precisava de Jesus Cristo. Ele não sabia que, como diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Cristo Jesus, aquele que a si mesmo se deu em resgate de muitos. E nós temos essa revelação maravilhosa de quem é Jesus Cristo, e isso é motivo de nós termos alegria em nossos corações. Você que está aqui essa manhã, está tendo a revelação, e já teve essa revelação, e terá cada dia mais essa revelação, porque a palavra de Deus fala que nós temos que crer no Senhor Jesus Cristo, e crescer na graça e no conhecimento dEle. E você teve essa revelação de que é somente através de Jesus Cristo que você é salvo. E que você é um pecador miserável, condenado ao inferno, mas é que através de Jesus Cristo, crendo na sua obra redentora, você é digno de ser chamado filho de Deus. Aleluia! Eu sou filho de Deus. Você nessa manhã pode dizer com a boca cheia: eu sou filho de Deus. Eu sou o filho de Deus. Então não há outros mediadores, não há preço a pagar, o preço já foi pago, a fé em Cristo é que resgata o homem. Somente a fé em Cristo é que resgata o homem. Outra lição que eu tiro é que apesar de ficar atemorizado, como diz em Atos 10, versículo 4, apesar de ele ficar atônito diante daquela visão, daquela revelação, ele ouviu atentamente e de pronto o que ele fez? Obedeceu. É algo que nós temos que crer e levar nossos corações, que nós precisamos obedecer à palavra de Deus, crer e obedecer na sua palavra, e o fruto do crer e obedecer vai nos levar à dádiva do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo sobre nossas vidas, porque o Espírito Santo só é dado àquele que obedece. O Espírito Santo só é dado àquele que ama os seus irmãos. O Espírito Santo é dado àquele que tem a sua boca refreada pelo poder do Espírito Santo e não fica fofocando e falando mal do irmão. O Espírito Santo é dado àquele que obedece a sua palavra, que de pronto não fica titubeando e nem questionando a palavra de Deus, querendo racionalizar e achar subterfúgios e meio de fugir a essa palavra. É sim, sim, não, não. O que procede, além disso, é de procedência maligna. Temos que então ter esse coração obediente, crer e obedecer, vai levar a dádiva do Espírito Santo e a salvação e a vida eterna e a segurança, então, com Deus. É somente disso. Então, vamos para Pedro, o Pedrão, o apóstolo, o homem impetuoso, o homem de pavio curto, o judeu. Segundo personagem aqui que eu analiso. Atos 10:10, vamos para Atos 10:10. Fala assim: tendo fome, quer dizer que Pedro provavelmente estava em jejum, provavelmente. Ele estava com fome. Ele quis comer, mas enquanto preparava a comida, ele então sobreveio um arrebatamento de sentidos. Então, provavelmente, ele estava ali se preparando para entregar o seu jejum. Estava ele em oração também. E ele teve um arrebatamento de sentidos. O que quer dizer isso? Uma visão de olhos abertos. Eu estou com meus olhos abertos e, de repente, eu vejo algo extraordinário. Mas Pedro já tinha tido experiências dessas, então ele não fica atemorizado nem atônito. Mas ele fica questionando a respeito do que é isso. Ele estava com todas as suas faculdades mentais ali. E ele vê o quê? Um lençol que vem com vários animais, quadrúpedes e répteis, animais e aves, consideradas pelos judeus como imunda, como diz lá em Levíticos, capítulo 11, que não pode comer o judeu animais de pata fendida e outros animais que são considerados imundos. E além disso, além de não comer, a carne do judeu tem que ser preparada de acordo com alguns rituais. E ele estava vendo ali, eu vi aquela mensagem para ele, ele falou assim: mata e come. Ele falou: meu Deus, de maneira nenhuma vou comer um negócio desse. Né? Atos 10, versículo 14, ele traz a resposta, mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, nunca comi coisa imunda.
comum e imunda? Eu não vou fazer isso. Imagina, eu sou judeu. Sou um cristão, mas sou um judeu. E Atos 10, versículo 15, fala que essa mensagem veio pela segunda vez e também veio depois pela terceira vez. A mesma mensagem que dizia: não faças tu comum o que Deus purificou. Deus foi bem na ferida, bem no que aquilo que provavelmente ele conseguiria entender. Bem naquela questão que para ele era primordial. Deus fala com ele, mata e come, fala 3 vezes. E as 3 vezes quer dizer a totalidade, por completo. Para que você realmente, verdadeiramente entenda. 3 vezes, eu estou lhe falando. Mata e come. Não faça comum e imundo aquilo que Deus purificou. E não obedecer a essa mensagem seria pecado. Pecado de rebeldia, que é pior do que pecado de feitiçaria. Mas Pedro ainda não entendeu com clareza aquela mensagem. Atos capítulo 10, versículo 17, fala que, estando Pedro meditando acerca do que seria aquela visão, ele não tinha entendido. Aquela visão veio até ele, falou com ele. Isso às vezes acontece com a gente. E talvez nessa manhã também aconteça. Talvez algumas coisas que eu venha falar aqui você talvez não entenda. Depois, se quiser falar comigo, eu posso te explicar, se assim eu conseguir. Senão eu peço ajuda aos universitários. Ou melhor, ao Espírito Santo. Não é? Então, às vezes vem uma mensagem e a gente não consegue entender com clareza. E ele estava assim meditando e não estava entendendo muito bem aquela mensagem. Como eu li ali no versículo 17. Ele estava meditando a respeito daquela mensagem. A mensagem era reforçadora e reforçada, né? Como diz lá em versículo 19, em versículo 20, fala que ela foi reforçada porque ele estava duvidando ainda daquela mensagem, daquele entendimento, mas o Espírito Santo chega e fala no versículo, Pedro estava pensando, no 19, Pedro estava pensando naquela visão e disse-lhe quem? O Espírito Santo. Não foi nenhum programa aí de computador aí que tem aí, né? 3 homens te procuram, Pedro. O Espírito Santo falando, 3, dá até o número, né? Ele é maravilhoso. O Espírito Santo, ele fala, olha aí, Pedrão, tem 3 homens, só faltou dar o RG e o CPF dos caras. 3 homens te procuram aí, Pedro. E daí o que aconteceu? Levanta, e ainda ele diz, dá uma ordem, levanta, Pedro, levanta, desce e vai com eles. E não duvide, Pedro, pois eu que enviei. Aleluia, é o Espírito Santo. Nós podemos, irmãos, é que nós estamos, como disse o irmão amado Léo ali, às vezes nós estamos com o coração endurecido. Mas o Espírito Santo, se nós estreitarmos o relacionamento com eles, ele irá nos direcionar em todas as coisas. E nós andaremos em vitória, meus irmãos. Teremos luta, sim, mas andaremos em vitória. Atos capítulo 18, então, e 19, como eu já li ali, eles foram até ele, e essa mensagem foi reforçada no versículo 19 e 20, e eles foram nessa caminhada de 45 quilômetros de Cesareia até Jope. E o que Pedro não entendeu, ele agora passa a entender. Ele não estava entendendo, ele estava meditando. Mas lá no versículo 28 e 29, quando ele chega lá, né, ele diz assim, disse-lhes, vós bem sabeis, quando Pedro chegou lá na casa de Cornélio, ele falou, bem sabeis que não é lícito um judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Não podia judeu se ajuntar nem entrar na casa. Mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame de comum ou imundo. Ele estava começando a entender. Ele ainda não estava com o entendimento completo. Mas ele estava começando a entender o porquê ele estava lá. Mas ele não tinha ainda a razão completa da missão que ele tinha para fazer. Ele não estava ainda entendendo. E às vezes acontece isso com a gente. E então, ele tem uma explicação ali. Né? Ele pergunta assim, daí no 29 ele fala assim, pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer.
Ele veio sem contradizer, provavelmente porque ele era obediente ao Espírito Santo, e o Espírito Santo disse para ele, ó, vá e acredite que eu estou mandando. Né? Então ele veio sem contradizer, sem murmurar, porque ele não veio reclamando, ó vida, ó céus, por que eu estou indo nesse lugar? Né? Pelo menos a palavra não diz. Então, ele veio porque, sem contradizer. Pergunto. Aí Pedro pergunta, ele não sabia, que quem pergunta é porque não sabe, né? Ele pergunta, por que razão vocês me mandaram chamar? Ele entendeu que Deus não fazia acepção de pessoas e que ele não deveria chamar nenhum homem de comum ou imundo. Mas ele ainda não tinha entendido por que ele tinha que ir lá. Por que vocês mandaram me chamar aqui? Qual a razão? Estava eu lá esperando o churrasco e vocês me chamam? Eu vim sem contradizer, porque o Espírito Santo mandou vir, mas eu sinceramente não estava com vontade de vir, não. Porque de maneira nenhuma coloquei coisa imunda em minha boca. Né? Ele não estava com vontade muito de pregar para esses caras aí. O que eu vou ver? O que vocês estão me chamando aqui? Então teve uma explicação. Essa explicação procede ali nos demais versículos e chega até o versículo 34. E aí reafirma então ele o entendimento, mas ainda parece que ele não tinha a compreensão completa. Ele reafirma ali, Pedro reafirma no versículo 34, após a explicação de Cornélio, que ele mostrou ali por que ele teve aquela visão. No 34 fala assim, abrindo Pedro a boca, disse, na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Mas ainda ele não sabia bem por que ele estava ali. Por completo ainda não. Talvez ali no versículo 28, ele estava com 50% do entendimento. Aqui nesse versículo 34, talvez ele estivesse com 70% já. Mas ainda não tinha chegado aos 100% ainda. Né? Ele não estava muito entendendo. Aleluia. Não estava muito entendendo qual era a obra de Deus. Né? Qual que era o objetivo de estar ali. Ele reafirma. E aí o que ele faz? Apesar de não ter essa compreensão completa, ele faz aquilo que ele deveria e ele foi chamado e capacitado pelo Espírito Santo, que é pregar a palavra. Então ele prega a palavra ainda sem saber bem o porquê que ele estava ali. Por isso que a palavra de Deus fala muitas vezes para nós, prega a tempo e a fora de tempo. Pregue, porque você não sabe a obra do Espírito Santo e a quem ele quer trazer e convencer. Eu vou trazer uma ilustração. Desculpa que eu vou demorar um pouquinho nessa mensagem aqui, irmãos. Até às 2h nós terminamos. Eu vou trazer uma coisa que me veio à mente aqui, e quando vem à mente é porque é para falar. Eu li um livro uma certa vez, e esse livro dizia a respeito de uns missionários que foram orientados pelo Espírito Santo, de um missionário em específico, a ir pregar numa ilha. E ele assim foi, até essa ilha pregar a palavra. Chegando nessa ilha, não encontrou ninguém. Ele tinha orado, o Espírito Santo tinha mandado ali. E ele obedeceu e foi. Chegou nessa ilha, não tinha ninguém. Tinha só um barracão lá, uma serraria abandonada. Ele falou, Espírito Santo, você errou dessa vez, né? O que eu vim fazer nesse lugar aqui, pregar o evangelho para ninguém? Não tem ninguém. O Espírito Santo falou assim, abra a palavra e pregue. Ele falou, tá bom. Ele pregou. Pregou lá durante meia hora. Só não fez o apelo nem as ofertas, né? Mas ele pregou. Pegou o helicóptero e foi embora. Passado alguns anos, meus irmãos, não me lembro quantos agora, ele estava numa convenção missionária, quando de repente um moço bate nas suas costas e diz, pastor, quero falar contigo. Ele falou, sim. O senhor lembra que o senhor foi pregar numa ilha, assim, assado? Lembro, mas como é que você sabe? Não tinha ninguém naquele lugar? Pois é. Aconteceu o seguinte, eu participava de um grupo que a gente fazia desmatamento naquela área, né? E nós tínhamos mudado o acampamento dali e fomos para o outro lado da ilha. Mas eu chegando para pegar algumas ferramentas lá, eu vi que o senhor estava pregando, eu não quis atrapalhar e fiquei ouvindo a mensagem pelo vãozinho da fresta das madeiras do paiol. E fiquei ouvindo a mensagem. E aquela mensagem me tocou profundamente. E a partir daquele dia eu entreguei minha vida a Jesus e hoje eu sou missionário e também ganhei muitas almas para Cristo.
E ele viu qual era o propósito, que ele não entendeu de pronto. Mas a obra foi feita. Portanto, digo para você, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Se possível, use palavras. Mas o teu agir prega mais do que as suas palavras. Atos capítulo 10, versículo 44. Meus irmãos, o Espírito Santo faz o quê? O Espírito Santo, Pedro pregando, ainda pregando, não tinha terminado a pregação, não tinha dito amém, não tinha dado a bênção apostólica, o Espírito Santo cai. Irmãos, não. O Espírito Santo cai. É sem esperar, cai. Caiu sobre aqueles homens. Dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que o viam. Os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo derramasse também sobre os gentios, porque ouviam eles falar em outras línguas. Aleluia. O Espírito Santo cai, o Espírito Santo faz a sua obra, o Espírito Santo manifesta o seu poder, ele assume então o total controle, porque Pedro não tinha o controle. Pedro estava ali devido a uma religiosidade, devido somente a uma obediência. Provavelmente Pedro não iria impor as mãos sobre aqueles homens que não eram judeus, porque Pedro, sendo judeu, não iria impor as mãos sobre gentios, porque não havia ainda o entendimento de que o evangelho era para todos. Então, porque sempre que o Espírito Santo era derramado, era através da imposição de mãos. Então, o Espírito Santo, conhecendo Pedro e sabendo que ele não iria agir como deveria agir, o Espírito Santo toma a frente e cai sobre aqueles homens. E é assim que nós temos que andar, irmãos, deixar que a obra do Espírito Santo se manifeste através das nossas vidas, além do nosso controle, não pelas nossas vontades, mas pelo seu poder. É o Espírito Santo que faz. Agora Pedro, então, passa a ter o entendimento completo dos 100% de que por que ele estava ali fazendo aquela obra, por que ele tinha saído lá de Jope e indo até Cesareia, 45 quilômetros. Por quê? Porque eu estou indo nesse lugar falar com pessoas que são gentios. Agora Pedro então tem a revelação de tudo isso. Por que ele estava ali? No versículo 46 ele ouviu eles falando em línguas, engrandecer a Deus. Então perguntou Pedro, por que alguém pode recusar a água para que sejam esses então batizados, também como nós, porque eles também receberam o Espírito Santo. Então Pedro tem a revelação completa. Deus, amados irmãos, que eu tiro dessas lições aqui, e você também pode talvez tirar outras lições, Deus se revela de muitas formas e de maneiras, mas quando há oração, e se nós prestarmos atenção nesse texto, Cornélio estava orando, Pedro estava orando, quando há jejum, quando há entrega a Deus, meus irmãos, a probabilidade é muito maior de que Deus se revele e fale aos nossos corações. Portanto, nós devemos nos dedicar mais à oração. E Deus assim fala, meus irmãos, com aquele que ora, com aquele que busca. Deus também fala com aquele que às vezes não está orando e não buscando. Mas certamente, se você orar e buscar a Deus, certamente Deus irá falar muito mais e de maneira muito mais profunda aos seus corações. Então Deus traz revelações, sim, mensagens muitas vezes, e que naquele momento nós não compreendemos. Como Pedro também não compreendeu. Mas eu digo para você, por mais que você não esteja entendendo, fique firme, obedeça, persevere, porque Deus é fiel e você terá o entendimento no tempo oportuno, se assim aprouver a Deus responder aquilo que você indaga. Que muitas vezes, talvez está lá na glória, algumas coisas que nós não vamos saber, porque Ele é Deus. Simples, fato, Ele é Deus. Então, não faça também, é outra lição que eu trago para vocês aqui, amados irmãos, não faça acepção de pessoas. Não faça diferença com as pessoas, porque ela está mal vestida, porque ela está mal cheirosa, porque ela não tem um carro do ano, porque ela é chata, porque ela é intragável. Não faça acepção de pessoas, não discrimine, não diga esse não tem jeito, não diga esse não tem jeito. Você olha para uma pessoa e diz, esse aí não vai ter, esse não tem jeito, esse é um encardido. Não deixe de pregar, de orar e jejuar por essa pessoa, porque Deus um dia não desistiu de você. Então, mesmo que aos seus olhos pareça impossível que aquela pessoa
também às vezes nem mereça. Você fala, eu não vou falar para esse aí, você não merece. Será que nós merecemos? Pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Atos 10, 34. Abrindo a boca, Pedro disse o quê? Na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus, sendo Deus, poderoso, santo, maravilhoso, não faz acepção de pessoas, quem é você na fila do pão para fazer acepção de pessoas? Não faça acepção de pessoas. Não faça pouco caso e não menospreze a obra do Espírito Santo, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos pelo seu poder que opera em nossas vidas. Ele derrama o seu poder, independente de nós. Ele é quem age em nós, é Ele quem age por nós, porque a obra é dele. Se você um dia deixou o pecado, não foi porque você é bom e maravilhoso e é santo, pelas suas próprias forças, mas é porque o Espírito Santo agiu em sua vida, lhe limpou, lhe purificou, lhe tirou o desejo do pecado, e agora sim você é santo, que é separado para Ele. O Espírito Santo agora é o terceiro personagem que eu quero analisar aqui com vocês, irmãos, estou quase encerrando. O Espírito Santo é o terceiro personagem, a terceira pessoa da Trindade, não por ordem de prioridade ou de importância, porque ele é um com o Pai e com o Filho. O Espírito Santo é um com o Pai e o Filho. O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo tem sentimentos, o Espírito Santo chora por nós, o Espírito Santo tem ciúme de nós, o Espírito Santo tem saudades de nós nos achegarmos a dele, o Espírito Santo se alegra, o Espírito Santo clama, o Espírito Santo ora, o Espírito Santo age. Ele não é uma força ativa, ele é uma pessoa atuante no meio da igreja, e ele está aqui em nosso meio, e é ele quem age por nós, é Ele quem prega a palavra, é Ele que ora, é Ele que levanta os enfermos, porque o poder do Espírito Santo é um com o Pai e com o Filho, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Ele é dado àquele que crê, sim, àquele que obedece, àquele que ama Jesus Cristo, àquele que aceita a revelação de que Cristo Jesus é o Salvador. E o Espírito Santo derrama assim o seu poder aquele que busca, aquele que não é preguiçoso na obra do Senhor. Portanto, busque, obedeça e creia e peça a Ele, e assim Ele fará sobre a sua vida. Ele usará com poder, com ousadia, com coragem e com intrepidez, e você assim fará a obra de Deus, e naquele dia não será envergonhado. Então, Atos, nós temos o relato da ação do Espírito Santo na igreja primitiva, e como eu disse aqui no início, o livro de Atos não tem o amém. O livro de Atos continua, o livro de Atos perdura até os dias de hoje, e até o dia que Cristo está, essa história aqui está sendo escrita na vida espiritual, no livro de Atos. Nós fazemos parte do livro de Atos, meus amados irmãos. Ele continua. Então nós vemos em Atos capítulo 10 o trabalho do Espírito Santo. Meus amados irmãos, o Espírito Santo trabalhou na sua vida, por isso você está aqui. O Espírito Santo continua trabalhando na sua vida, e você não ignore esse trabalho, porque ele está agindo. Não seja ingrato, porque o Espírito Santo está agindo em sua vida. Talvez você tenha se desviado um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, talvez você tenha retrocedido, talvez você esteja duvidoso, mas a obra do Espírito Santo está sendo feita na sua vida, porque Deus é fiel para completar a obra que um dia Ele começou em nós. Amém? E Ele produz em nós o arrependimento, Ele produz em nós o entendimento de que nós precisamos voltar para o Pai. É Ele, Ele é o Todo-Poderoso, porque Ele trabalha como um tapeceiro, Ele trabalha como aquele que monta um quebra-cabeça, é Ele que é o coreógrafo, é Ele que é o roteirista da história. Ele está trabalhando, e Ele trabalha na sua casa, trabalha na sua família, trabalha nos seus parentes, trabalha nos seus amigos, trabalha na sua vida, articulando e agindo, como articulou e agiu na vida de Cornélio, na vida de Pedro. Se nós lemos essa história, é uma articulação, não é? Uma articulação maravilhosa, uma articulação para a salvação. Veja só, o Espírito Santo foi lá, primeiro falar com Cornélio, preparou Cornélio, trouxe a mensagem para Cornélio, orientou Cornélio de como fazer e por que fazer e aonde achar. E depois, o Espírito Santo age em Pedro.
vai lá, prepara Pedro, age na vida de Pedro e fala: Pedrão, não faça acepção de pessoas, cabeçudo. E aí Pedro vai lá. E depois ele conduz todo o trâmite. E aí, quando ele vê que o homem não vai fazer mais nada, ele cai mesmo e vai sobre e age poder, com o seu poder maravilhoso e faz a obra poderosa. Amém? Então, uma articulação. Pense você, como o Evangelho chegou até a tua vida. Foi uma articulação do Espírito Santo. Ele articula, ele age. Então, agindo e falando com Pedro, confirmando a pregação de Pedro, como diz lá em Marcos. Vamos ler Marcos para encerrar. Meus irmãos, o Espírito Santo é maravilhoso. Ele é poderoso. E a igreja muitas vezes tem deixado o Espírito Santo dentro de uma gaiola. Atos 16. Atos não, Marcos 16, 17 e 18. Veja só, Pedro pregou, não pregou? Sim ou não? Pregou. O que o Espírito Santo fez? Confirmou a pregação de Pedro. Leia Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18. E esses sinais, aleluia, hão de seguir aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pregarão em serpentes. Quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esses sinais hão de seguir aos que creem. Esses sinais seguirão a pregação do Evangelho, porque crer necessita pregar. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então é pela pregação do Evangelho que a pessoa crê. Aleluia? Então, irmãos, nessa manhã o que eu quero trazer para vocês: fiquem agradecidos e felizes, porque o Espírito Santo está agindo na tua vida. O Espírito Santo está agindo no seu meio, por mais que você não veja. Outra coisa que eu digo para você, irmãos, creia de todo o teu coração. Por mais que a tua razão diga não, diga: eu creio, porque a minha fé vai além da minha visão, vai além do meu entendimento. Eu não estou vendo, mas eu creio que o Espírito Santo está agindo. Creia no poder do nome do Senhor Jesus, que Ele é poderoso. Creia que aquilo que você não pode, pelo poder do Espírito Santo, você terá sim o poder de fazer. Porque ontem nós vimos um filme. Esse filme falava a respeito de um médico, um menino que era chamado de burro na escola, mas a mãe dele sempre... Uma mulher temente a Deus falando para ele: você vai poder, você vai conseguir, você vai fazer mais do que aqueles que já fazem e melhor. Meus irmãos, o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Não há limites para aquele que tem o Espírito Santo. Porque você tem a mente de Cristo. Você pode coisas tremendas pelo poder do Espírito Santo. Leia Atos dos Apóstolos. Você vai ver ali coisas maravilhosas, pelo poder do Espírito Santo. Homens que foram teletransportados, como Filipe foi teletransportado de um lugar para outro. Você vai ver ali coxos correndo e louvando a Deus. Você vai ver ali, por uma ordem de um apóstolo, uma pessoa ficar cega e depois recuperar a visão. Você vai ver ali os demônios sendo repreendidos pelo poder do nome de Jesus. Você vai ver ali dons miraculosos de glossolalia, que é falar em línguas. Você vai ver coisas tremendas. E se você assim crer, você experimentará isso na prática, igreja. Creia no poder do nome de Jesus e na ação do Espírito Santo. Em nome de Jesus, seja abençoado nessa manhã.